deveres. E muitas vezes não somos lembrados dos nossos direitos, nem informados sobre os nossos direitos. E a gente precisa. E esse é um lugar que eu faço questão de abrir as portas para falar sempre disso. Estou recebendo duas pessoas muito especiais aqui. Quero já dar bom dia para vocês e agradecer mesmo por terem vindo. Eu sei que são duas pessoas muito ocupadas, viu? Então, eu estou recebendo aqui Indiele Moura, que é advogada e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Rondônia. Bom dia, Indy. Bom dia, Jana. Bom dia. Eu sou uma pessoa, né, que é Indy já, né? Tá ótimo. E aí, o nome que é mais lindo de todos, que é Miguel, que é o nome do meu filho, tá bom? Estou recebendo também com muita honra Vinícius Valentim Raduan Miguel, professor da UNI, membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Bem-vindos, viu? Eu quero que vocês me falem sobre os direitos humanos. O que aconteceu, gente, desde 1948? Temos ali uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas infelizmente não aprendemos muito sobre eles e também lutamos, às vezes, por eles e vemos sendo descumpridos, né? Isso. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente precisa voltar antes de 45 e entender por que dessa declaração, o que aconteceu para que ela fosse elaborada, né? Antes disso, nós tivemos guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, quase 90 milhões de pessoas, aí tem umas diferenças em dados, mas de 75 a 90 milhões de pessoas foram mortas. Caramba. Metade da população judaica foi eliminada. E depois que isso tudo aconteceu, terminou a Segunda Guerra, veio um período de Guerra Fria, né? E aí os países começaram a tentar chegar a acordos. E aí, para evitar que isso acontecesse mais uma vez no mundo, né, foi fundada as Nações Unidas, em que países se reuniram para fazer esse documento. As Nações Unidas foi fundada em 45. Certo. E 3 anos depois é que se chegou a um acordo do que constaria nesses documentos. Entendi. Então, foram 3 anos de debate para se chegar ali o que são direitos humanos básicos fundamentais. E ali com representantes do mundo inteiro, né? Representantes de 50 países a princípio. Países. Né? Hoje nós temos 200 países, né, que são vinculados às Nações Unidas, mas começamos com 50. Entendi. E aí a gente percebe o quão importante foi essa declaração, porque talvez, ou com certeza, muitas guerras foram evitadas a partir daí, né? Por conta dessa declaração, por conta dessa comunhão ali desses países que se uniram, né? Isso, com certeza. E aí, professor, o que você me conta sobre os direitos humanos? Aquela dá até uma respirada, né? Primeiro, bom dia a todo mundo em suas respectivas casas. Agradeço esse espaço e agradeço o convite, mas talvez a primeira grande coisa a nós refletirmos é que se aqui estamos e se vocês telespectadores estão aí em casa, isso é sobretudo decorrente de uma garantia, um conjunto de garantias de direitos humanos. Aqui, por um lado, a liberdade de imprensa, Legal. A liberdade de comunicação, a liberdade de expressão. Sim. Né? Eu poderia estar aqui falando qualquer coisa, aleatoriamente. Poderia ser um programa, inclusive, confessional, religioso. Sim. Escorado na liberdade de fé, na liberdade de crença. E as pessoas que aí em casa estão, e Deus queira que estejam bem, né, aí estão por conta de um conjunto de outros direitos, como o direito à vida, como o direito à segurança, como o direito à moradia. Então, os 3 marcos iniciais enquanto direitos, o direito à vida, à liberdade e segurança, são talvez os pontos basilares de todos os outros direitos que daí decorrem. E não são coisas longe, não são coisas intangíveis, são coisas muito concretas que nós vivemos, e isso só serve para demonstrar mais uma vez que algumas falas, né, frases que são repetidas à exaustão, como direitos humanos para humanos direitos, não passa de ignorância, de má fé. Essa pessoa precisa de mais calma, né? Pode precisar estudar. E pensar em direitos humanos, sobretudo, como uma relação entre nós, entre indivíduos. Não é algo imaterial. Talvez a câmera não vai pegar, mas
se eu der um tapa aqui na Indiele, ó, ela levou 2 tapas já, isso é uma violação de direito humano, a integridade pessoal dela. Então veja que não é uma obrigação contra uma entidade abstrata, são de indivíduos para indivíduos que devem mutuamente cumprirem deveres de fraternidade, de solidariedade e de respeito a eles. E assim, a gente, é um assunto muito amplo, é um assunto assim que precisa de uma profundidade. Eu acredito que precisava ser até discutido mais profundamente em ambientes escolares, não só em faculdades, não só no ambiente do direito, não só, enfim. Mas que, por exemplo, hoje de manhã eu vi no Jornal de Rede Nacional mostrando lá no Rio de Janeiro um ato que eles estão fazendo com a AI-5, por exemplo. E aí é o que o professor comentou agora em pouco, a gente não precisa ir também muito longe, a gente não precisa ir para fatos muito isolados e a gente precisa se preocupar porque às vezes tem declarações que parece que colocam todos esses direitos, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a xeque, assim, parece que a gente pode perder a qualquer momento e na verdade, eu imagino que a gente já tinha que estar num outro patamar, sabe? A gente já tinha que estar discutindo outras coisas e a gente está com medo às vezes de perder tudo isso. Então, o que vocês acham que está faltando, assim, para a gente poder garantir melhor esses direitos? Acho que está faltando uma compreensão melhor do que são os direitos humanos, né? Os direitos humanos, só por você ser um ser humano, você já está protegido. Você nasceu, você já está protegido pelos direitos humanos. E são os direitos básicos que materializam a dignidade do ser humano, né? O direito à alimentação, por exemplo, que é algo, né, simples, direitos trabalhistas, tudo isso está previsto nessa declaração, né? E acho que a gente precisa de medidas para concretizar isso. No sentido pedagógico, como você falou, a gente precisa estar falando disso em outros lugares, né? Às vezes a gente faz eventos lá na Ordem dos Advogados e, assim, são para o público do direito, o público acadêmico, e a gente precisa ir nas escolas, expandir um pouco mais, dizer para as pessoas o que são os direitos humanos, porque muitas vezes elas dizem, eu sou contra os direitos humanos porque elas não compreendem. É isso que eu ia falar agora, o que fazer quando a pessoa diz que é contra um direito da vida, por exemplo, que é o que vocês acabaram de falar, direitos humanos envolve o direito à vida. A gente precisa ter muita paciência e calma e entender que essa pessoa não está compreendendo, né? E se a gente for brigar, bater de frente, eu acho que a gente não tem nada a ganhar com isso. Eu acho que é sentar, conversar, mostrar a declaração. Aliás, convido a todos, são 30 artigos apenas. Vai lá no Google, digita Declaração Universal dos Direitos Humanos e vocês vão compreender melhor o que se trata. Está bem disponível, né? Tá. Eu só faria uma ponderação com relação à grande questão, que é a grande dúvida, que é o que é que está faltando. Eu acho que falta um pouco mais de paciência para compreendermos o nosso tempo histórico. Se nós vamos para os marcos das revoluções liberais na Europa, isso foi lá em 1789. No Brasil, em 1888, então passados mais de 100 anos, nós ainda tínhamos um regime escravocrata aqui. Pessoas que eram privadas dos seus mais básicos direitos, né, eram presas, amarradas, acorrentadas, torturadas. E isso em praça pública, em um regime, como eu falava, não era o Estado escravizando pessoas. Eram pessoas escravizando pessoas. Em um processo, um circuito cotidiano de violações de direitos. Então nós precisamos compreender também esses fenômenos históricos e entender que enquanto talvez na Europa inteira se proclamavam direitos, no Brasil, na América Latina, nós ainda os negávamos da forma mais brutal e abjeta e diária. Entendi. Não que a Europa seja talvez algum grande modelo ou que tenha muitas coisas a nos ensinar. É importante também acentuar essa diferença. Os horrores da Segunda Guerra Mundial só causam espanto aos europeus porque europeus fizeram contra europeus o que eles faziam na África, na Ásia, né? O que foi todo o século anterior de violências e guerras coloniais. E com a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração de Direitos Humanos da ONU, não quis dizer que os próprios Estados-membros
tenham tido alguma adesão. Vamos lembrar, a Eleanor Roosevelt foi a relatora da Declaração Universal. E ela era dos Estados Unidos da América, o mesmo país que negava direitos civis mais básicos aos negros, por exemplo. Os negros, para entendermos esse recorte, é pensar que negros não podiam estudar em escolas com brancos. Um negro não podia se casar com um branco. Né? Então, veja, as coisas, os ônibus eram segregados. Então, as coisas mais básicas que precisam ser enfrentadas, como a discriminação, o preconceito, a desigualdade, todas as formas de violência, inclusive violência contra a mulher, inclusive violência contra o meu charazinho aí, o Miguel, né? Garantir que as crianças tenham uma infância segura, tudo isso são direitos humanos. E é preciso de pronto que nós possamos compreender esses detalhes essenciais. E você colocou uma coisa que, para mim, ficou bem simples de passar para aquela pessoa que está assistindo ali. Inclusive, né, a diretora até achou aí, olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 em tópicos para você dando uma lida aí, que é tudo que a gente está falando aqui: direito à liberdade, à igualdade, direito à educação, enfim, à moradia, para você poder dando aí uma olhada em tudo que garante isso que a gente está falando e para que você repense. Se um dia você já falou, tudo bem, já é passado, mas a partir de agora, se um dia você acreditou que fosse contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que você possa entender sobre o que ela se trata. Mas aqui, entendendo da nossa conversa, a gente precisa entender que muitas vezes a gente cobra que esses direitos sejam garantidos talvez por uma instituição, por um governo, mas a gente precisa primeiro pensar no que a gente também faz. Porque algumas vezes, infelizmente, o direito pode estar sendo não exercido, ou eu posso estar tirando o direito de outra pessoa. Igual você está falando, né? Quando acontecia a escravidão, era uma pessoa escravizando outra, não era o Estado, né? Então, é óbvio que o Estado existe para garantir alguns direitos. A gente tem que lutar por eles, brigar e tal, mas a gente precisa pensar no que a gente faz também, né? E aí a gente leva até essa discussão, assim, rapidamente por um viés, assim, que não é o ideal, mas, por exemplo, quando a gente fala de corrupção, que a gente briga porque tem alguém roubando lá em cima, mas a gente esquece daquela vez que a gente fura a fila, que a gente fica atrás de um QI para conseguir um emprego na frente de outra pessoa, enfim. O que a gente certo, correto, e se a gente começasse a ter essa consciência coletivamente mesmo, que comece pouco, que comece pequeno, que comece devagar, mas que comece, né, Indy? Exatamente, essa sua colocação é perfeita. A Eleanor Roosevelt, que foi a relatora dessa declaração, ela falou algo muito importante nesse sentido, que os direitos humanos começam com a gente. Começam nas escolas, começam na comunidade, começam no nosso local de trabalho. Nós somos promotores dos direitos humanos. Então, nós temos que, sim, estar observando o nosso comportamento, né, e em que medida nós estamos, talvez, violando o direito de outras pessoas. Vocês fazem parte de um conselho, de um comitê que fala? Como é que é? Eu faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB e do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Certo. E você também faz parte? Presidente? Não sou presidente nada. Né? nem gosto de modelo presidencialista, eu sou um anarquista. Ah, entendi. Mas veja só, essa brincadeira, você falou Bom, eu falei de anarquismo, você falou de corrupção. Como que a participação política, o direito ao controle social, o direito à democracia é inerente à lógica dos direitos humanos. E são duas ideias, democracia e direitos humanos, que se retroalimentam. Você não consegue ter um sem ter o outro. Então, até direitos que aparentemente nós banalizamos e às vezes até reduzimos democracia, no caso brasileiro, por exemplo, ao calendário eleitoral, a cada 2 anos, a cada 4 anos. Mas não, como todas as formas de participação política fazem parte também de direitos humanos. O direito de escolher. Sim, o direito de um cidadão de se ver representado por alguém que ele escolheu. Inclusive com a possibilidade de freios e contrapesos para que essa maioria não oprima a minoria, né? Naquele sentido clássico da Segunda Guerra Mundial. Mas
às vezes a gente acha que é algo longe, né? Que não está aqui, está no dia a dia. É isso que eu quero que fique claro, assim, né? Porque, infelizmente, tem havido, assim, uma questão que as pessoas falam assim, direitos humanos, é coisa de gente chata, né? E a pessoa não para pensar que é algo inerente a ela, que se ela está viva, se ela está ali, de repente, tendo direito a uma cesta básica, a um bolso, alguma coisa, a uma moradia, a um aluguel mais barato, enfim, gente, há tantas coisas que a gente tem direito a poder viver melhor, para poder ter uma qualidade de vida, ela está usando dos direitos humanos, porque um dia isso foi pensado, isso foi feito de uma maneira conjunta, com várias nações ali se unindo, né? E aí, eu acho que a gente tocou aqui nos assuntos, o que a gente precisa fazer é ter paciência, né? Com quem, de repente, ainda não acordou e, de repente, mandar um link ali para o colega, para que ele leia alguma coisa, para que essa consciência chegue, porque a gente simplesmente também só agir com descaso, falar, não, você não sabe de nada, e ir para lá, talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade, né, de conscientizar alguém. E aí eu quis usar esse espaço mesmo aqui, agradeço mais uma vez vocês terem vindo, para que a gente traga pelo menos esse despertar aí do tão importante que é essa data. A gente tem um dia para marcar, que é o dia 10 de dezembro, e você provavelmente vai ver aí na mídia nacional, regional, vários pessoas lembrando isso, né, fazendo algumas ações para que a gente desperte e saiba o quanto é importante. E aí eu queria que vocês só deixassem uma fala para que haja esse despertar de consciência, por gentileza. Então, a declaração é recente, né? Ela completa hoje 71 anos, então nós temos, um marco da evolução humana, e nós temos um longo caminho pela frente, muitos direitos humanos ainda são violados, e peço que vocês nos ajudem a desmistificar isso, né? O que são os direitos humanos, e nos ajudar a trazer essa consciência para todo mundo. Olha só, chegou uma perguntinha para a gente, eu vou aproveitar, né, já que o telespectador está participando. Como posso apresentar denúncia de violação de direitos humanos e onde recorrer? Certo. Vou falar pela comissão, você fala pelo conselho, pode ser? Então, nós temos a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos na OAB Rondônia. Havendo uma violação, você pode ir até a OAB e dizer, quero apresentar uma denúncia para a Comissão de Direitos Humanos. Certo. E aí, se tiver algum documento, alguma foto, alguma coisa, já leva junto, né? É bom você já ir com os documentos, se houver. E aí vão colher o seu depoimento lá. Isso vai ser distribuído para os membros da comissão e aí a gente vai ver que medidas tomar. Pode ser tomado. Se a gente aciona autoridades, o que a gente pode fazer a respeito da denúncia que chega. A gente pode só dar um exemplo do que seria uma violação de direitos humanos? Racismo, por exemplo, né? A gente chegou violência policial, uma abordagem que não foi correta. Violação a direito à saúde, né? Violação à integridade física, são inúmeros, né? Nós somos um grande guarda-chuva. Até porque isso mostra o quão amplo é os nossos direitos. Sim, sim. E quanto tempo eu tenho? 30 segundos? Não. Pode falar, qualquer coisa eu interrompo falando, acabou. Não, eu me fiz essa pergunta, embora tenha aceitado a provocação da Indiele de falar sobre como fazer o encaminhamento. Primeiro tem um número de longa data, que é o Disque 100. Você pode ligar 100, é só 100, de qualquer telefone, você não paga. Pode ligar de celular e você pode fazer o encaminhamento, noticiar alguma violação de direitos humanos. Que, por exemplo, você perguntou, a maior parte das comunicações de violações de direitos humanos foram violações de direitos a crianças, pelo menos nos últimos 8 anos. Então, todo tipo de violação. Um abandono material, você deixar uma criança sem condições dentro de casa, você bater numa criança. Embora existam casos de violações por inércias e omissões do próprio Estado, como a ausência de disponibilização de atendimento à saúde, que pode ser de uma cirurgia, oferta de um medicamento ou até mesmo vacina, por exemplo. Hoje já se fala muito no direito à vacinação, que é um direito, inclusive, transgeracional, né? Atravessa gerações. Afinal, se morrermos vítimas de uma epidemia, não haverá futuro. É verdade. Então, o primeiro encaminhamento talvez possa ser o Disque 100.
o outro principal órgão garantidor de direitos humanos é a própria polícia. Se o fato ocorrido for também um crime, como os que a Indiele mencionou, um crime de racismo, você tem que procurar a polícia. Entendi. Né? Registrar a ocorrência. Seria o primeiro passo, né? E outros 3 espaços, o primeiro, a Defensoria Pública, que é um órgão que tem crescido enormemente em importância e vai possibilitar uma orientação jurídica inicial e depois o encaminhamento, se é necessário ajuizamento de uma ação para uma defesa de um direito ou uma ação indenizatória, ou se você puder pagar a um advogado. E o terceiro ponto, o Ministério Público, certo. Ou do Estado, ou federal, ou trabalhista, né, dependendo do que for o caso. Então, e hoje todas essas instituições têm sites, é muito fácil, você consegue obter informações. Em muitos dos casos, por exemplo, eu sou um usuário recorrente disso. Uso a ouvidoria do Ministério Público. Você manda um e-mail. E hoje mandar um e-mail a gente manda bem rapidinho, do celular, né? Claro que você tem que juntar documentos, provas, o que tiver, né? Colocar dados para como você pode ser contactado. O que também está muito acessível, porque hoje a maioria das pessoas tem ali um celular que faz uma foto, que faz um vídeo. Então, se você lembrar disso num ato ali, bota para filmar, bota para fotografar, porque isso vai servir ali na frente para que você consiga provar aquilo que esteja reclamando. Rapidamente, chegou mais uma perguntinha, meu diretor passou aqui para gente. Por exemplo, no caso de que você falou de crianças, a gente tem visto muito crianças no sinal, aqui em Porto Velho, até com a própria mãe, de repente a mãe está com um no colo, levando 3 para pedir dinheiro. Isso é violação dos direitos humanos? Existe alguém fiscalizando? Como que é? Como é que está a situação? Eu acho 2 desdobramentos iniciais. Eu acho que uma grave violação de direitos humanos, não tenho certeza, é a pobreza. Ela nega o acesso material a um conjunto de outros direitos. Você não tem liberdade com pobreza. A própria dignidade, né? Sim, a dignidade. Você não tem direito a uma alimentação saudável, uma sustentabilidade alimentar. E que a gente tem que tomar muito cuidado para que uma gramática de direitos não sirva para criminalizar alguém que está em alguma situação de vulnerabilidade, como a própria pobreza. Entendi. E aí falar, não, né, vou tomar essa criança aqui porque vou entregar para adoção, vou fazer qualquer outra coisa. Mas aí, quem é que deveria fiscalizar? Nesse caso, toda uma rede de atendimento. Conselho tutelar, né, começando, né, a gente não mencionou ele, mas é necessário inserir essa família em alguma condição de algum programa social. Entendi. Olha, tá na rua pedindo por qual razão? É preciso identificar, prestar um apoio psicossocial e encaminhar para os setores. Às vezes, muitos dos casos são relatos, às vezes, aqui em Porto Velho, nos casos recentes, de refugiados. Sim. São refugiados do Haiti, refugiados da Venezuela. Alguns anos atrás eram mais refugiados da Bolívia. Então, como prestar uma rede de suporte a também essas pessoas? Ok. Para finalizar, ontem foi o dia da criança especial. E a gente até trouxe aqui o pessoal da AMA, a gente falou um pouco sobre isso. E aí a gente citou um exemplo aqui que foi divulgado na mídia, que talvez poderia ser tirado aquela lei que determina que as empresas têm ali uma porcentagem de contratação de pessoas com deficiência. E aí, se isso acontece, por exemplo, vamos supor que essa lei não existe por lei a essa contratação. Isso é também uma violação ou não? Isso é uma violação a direitos humanos, está previsto na declaração a proteção às pessoas portadoras de deficiência. Ok. Há algo errado mesmo, né? Algo errado, algo muito errado. A Siri aqui está participando. Mas, de repente, a gente, enquanto sociedade que não concordar com isso, poderia fazer ali várias denúncias ao MMP e dizer que é contra, para que, de repente, não seja feito, né? Sim, denúncias, protestos, tudo é válido. Tudo é válido. Tudo é válido. É isso aí. O importante é garantir nossos direitos, né? Então, tá bom. E dos outros. E dos outros. Eu quero agradecer mais uma vez, quero deixar esse espaço aberto para vocês, para voltarem, para a gente discutir mais assuntos. O espaço da televisão nunca é muito amplo, né? Mas eu acho que, assim, pelo menos um despertar ali a gente conseguiu para
que esse dia não passe em branco e a gente consiga falar sobre isso, falar mesmo, não ficar só no campo do pensamento, discutir, chama a vizinha para discutir, fala para ela que se aprendeu hoje aqui no programa, que os direitos humanos, né, sobre essa declaração, ela é muito importante. Abre aí no Google, pede ajuda do filho, da filha, leia e tenha conhecimento, tenha consciência. Obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos. E eu vou pro intervalo, né, diretor? Mas é rapidinho, tá? Daqui a pouco tem ainda o final do nosso horóscopo, tem o Miguel Franco aqui trazendo também muitas informações lá do Diário da Amazônia. É rapidinho, fica aí.